Chegamos agora no segundo tópico da nossa lição, uma lição que vem falando sobre o casamento com Cristo. Nesse segundo tópico, vamos considerar personalização. Primeira pergunta: num casamento, de fato, por que a mulher deve permanecer com o marido, mesmo que ele seja incrédulo? Ou vice-versa, mas desde que não seja uma relação perigosamente abusiva. Por que, irmão Francharli, então, num casamento, ainda que o cônjuge não pertença à fé, aquele que já conheceu a Cristo, pertence à fé, deve insistir nesse casamento? Primeiro eu vou voltar à resposta da pergunta do primeiro tópico, que lá deixa claro que o casamento é indissolúvel. Uhum. A lei do casamento é até que a morte o separe. Então, muitas vezes, o cônjuge, o marido ou a esposa, ele alcançou o evangelho. Uhum. E a esposa não, porque nós não recomendamos casamento com julgo desigual. Uhum. Ou seja, um jovem que é da igreja, Luzilei, que é crente em Cristo, ele tem que casar com a crente, né? Sim. Mas só que às vezes acontece o seguinte, veio o casal do mundo, só a esposa aceitou, e o marido não. Aí, por ela ter aceitado o evangelho, ela vai desistir do seu casamento? Não. Aqui, a lei vale ou está em vigor. Agora, qual é a bênção? Que a ênfase da lição aqui diz que o marido descrente, ele é santificado pela mulher, ou vice-versa. Então, a bênção daquele casamento é por causa do crente. Uhum. Então, esse crente tem que ter paciência, meu irmão. Tem que permanecer de joelho aí, orando para que Deus possa converter o marido ou a esposa, aquele que é o descrente. Interessante que isso é um desafio, certo? Mas o que aquelas pessoas que vivem em um relacionamento onde um deles não é crente, ou é descrente, né? A gente precisa entender que a graça de Cristo, Luzilei, dá poder, dá tudo que a pessoa precisa para que, com testemunho positivo, ele possa converter a esposa ou o esposo. Né? E eu quero dar um ênfase aqui para aqueles que têm uma relação assim meia conturbada, porque gera dificuldade. Né? Sim. Imagine, eu lembro de um caso da mãe que era crente e o marido não, que de manhã, no sábado, a mãe pegava o filho e trazia para a escola sabatina. E à noite, o pai, descrente, pegava o filho e levava para o bar. Olha que conflito, né? Uhum. A pessoa é vegetariana e o esposo é carnívoro. E agora ela tem que preparar a comida dela, a comida do esposo. A gente sabe que uma relação nesse contexto gera mais dificuldade, desafios. Mas se você buscar em Cristo força, você não vai agir por impulso, você não vai perder a paciência, você não vai perder a esperança, a fé. E o que a parte crente deve sempre ter consciência, que a felicidade nossa não depende do casamento. Eluzilei, eu não sou feliz porque casei, não. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Certo? O casamento... E ter Jesus transforma o casamento feliz. Exatamente. O casamento complementou a minha felicidade. Então, assim, não podemos agir por impulso, por impaciência, achar que não dá mais, porque é diferente demais. Não, não. Temos que buscar de Deus sabedoria para restaurar esse casamento, para que o cônjuge possa se converter. Eu conheço uma experiência em Recife de uma irmã nossa, está viva ela ainda, o nome dela é a irmã Amélia. Já tem mais de 90 anos ela, certo? Eu acho que alguns aqui de Recife devem estar assistindo, devem conhecer ela. Ela esperou 50 anos pela conversão do Geraldo. E eu testemunhei o batismo do Geraldo na igreja, porque ele batizou no meu tempo quando eu morava em Recife. Irmão, 50 anos esperou, até que Deus deu a bênção para ela. Ela viu o marido descansar, mas descansou em Cristo. Então tenha paciência e não vamos desistir. O casamento é para toda a vida. Vamos lutar por ele. Exato. Com a graça de Cristo vai dar certo. Existem pessoas que estão nos assistindo, talvez, está até pensando em desistir, Luzilei, do seu casamento. E essa lição veio para corrigir esse pensamento. Não é hora de desistir, é hora de cair aos pés de Cristo e pedir a Ele sabedoria, porque o crente,
O lar dele é abençoado por causa dele. Aqui diz que o marido descrente é santificado pela mulher. Isso é maravilhoso. Né? Muito bem. Agora na pergunta B, como o apóstolo Paulo passa de uma representação literal do casamento, né? Uma representação ali do casamento literal, homem e mulher, para uma espiritual, e quem simboliza a esposa? Então, aqui, Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo vai trabalhar, Luzley, na analogia do compromisso ou da aliança, que está muito relacionado ao casamento, né? Aí o que Paulo quer nos mostrar aqui, que assim como a morte do marido dissolve o vínculo do matrimônio, a morte do crente em Cristo quebra o jugo ou o casamento, né? Da lei do pecado. Então você está preso ao pecado como o marido está preso à esposa no casamento, né? E somente a morte do marido libera o outro de casar novamente, né? Aí somente quando estamos em Cristo, ou morremos, a morte de Cristo no crente, é que a gente consegue também quebrar o jugo da lei do pecado, né? E a partir dessa experiência, Luzilei, é somente nessa experiência, certo, que o cristão ele está livre do domínio do pecado. Enquanto ele não alcançar esse patamar aqui, ele está preso ao pecado. Então, enquanto não houver morte nesse relacionamento do homem com o pecado, do ser humano com o pecado, enquanto não houver morte, o pecado ainda domina sobre o ser humano. Por isso que muitos cristãos, infelizmente, têm muita dificuldade em muitas áreas da sua vida cristã. É porque essa morte em Cristo ainda não aconteceu. E ele está sob o domínio ainda do pecado que aconteceu com Adão lá no início, quando ele pecou. Essa herança aí, né, que a gente recebe de Adão. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. E quem simboliza a esposa nesse contexto aqui, né? A esposa é quem pertence à igreja, eu e você, certo? A igreja não é quatro paredes, a igreja são os membros dessa igreja, né? Então, se eu sou parte da igreja, eu sou a esposa de Cristo, certo? Aí o texto de Romanos fala: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operaram em nossos membros para dar fruto para a morte, né? Então, quando estávamos no pecado, aí nós estávamos sob o domínio do pecado. Aí Jesus vem, morre, a gente aceita a morte de Cristo, morre com ele, a gente fica livre do pecado. E agora estamos nos preparando para ser apresentado na volta de Jesus como uma virgem pura para o seu marido. Então, a igreja é essa esposa aqui, né? Isso. Apenas a título de curiosidade, na lição do trimestre anterior, nós vimos num outro contexto onde a Jerusalém. Nova Jerusalém é apresentada como a esposa, né? Sim. Agora, nesse contexto apresentado aqui pelo apóstolo Paulo, quem é esta virgem que é dada, né, ao marido Cristo é a igreja. É porque essa aplicação é em momentos diferentes, né? Exato. Certo? Essa aplicação é em momentos diferentes. Por isso que em um momento tem aplicação à Nova Jerusalém, e em outro momento tem aplicação à Igreja de Cristo. Né? Muito bem. Então, estamos aprendendo bastante desta lição, onde se faz uma reflexão em base de uma analogia de um casamento com a nossa relação, num primeiro momento, com o mundo. Ou o pecado. E aqui nessa pergunta B já vimos que existe um rompimento, né? Sim. Mas a lei do casamento determina que ou apresenta que apenas existe rompimento ou
a lei deixa de ser aplicada quando existe a morte, né, de um dos cônjuges. E nós vimos então que na nossa relação com o mundo, para passar para uma relação com Cristo, também precisa existir uma morte, né? Sim. Onde nós morremos em Cristo Jesus para uma nova vida também. Interessante que, dentro desse assunto, só para fechar, Sim. José, Jesus morreu só uma vez, né? E a sua morte, ela nos tirou do domínio do pecado para sempre. Sim. Ou seja, é como o espírito do casamento, né? Até que a morte o separe, né? O casamento é vitalício, né? É indissolúvel. E quem aceita Cristo como seu salvador pessoal e morre no sentido do pecado, né? O que significa isso? Que essa união ela é eterna. Sim. Nós vamos viver... Essa nova união, né? Essa nova é eterna, vamos viver com Cristo para sempre. Igual o casamento, né? O casamento é indissolúvel também. É indissolúvel, né?